Você tem tudo que você precisa para começar. Essa foi a reflexão que eu tive esses dias, porque eu pensei que eu precisava de uma câmera, que eu precisava de um computador novo para postar um vídeo aqui no YouTube. Mas aí eu refleti que, na verdade, eu só preciso de coragem. E muitas das coisas que a gente faz e que a gente quer fazer no dia a dia, a gente precisa de ter a coragem de começar. Porque a coragem de começar confronta o medo de falhar. A gente tem esse ego muito grande e às vezes é difícil aceitar que algo que a gente vai fazer não vai dar certo. E aí que mora o perigo. É a gente acreditar que nossa primeira tentativa vai dar certo. Ou que a nossa primeira ideia vai ser a melhor. Ou que tudo tem que ser um masterpiece, uma obra de arte. Às vezes a gente vai tentar um caminho e esse caminho vai dar muito errado. E a gente vai ter que achar outro caminho. A gente muitas vezes tem medo de errar por conta das expectativas que são criadas. Vou dar um exemplo. Recentemente eu fiz o teste do PMP, que é Project Management Professional, e eu tinha muito medo dentro de mim de falhar nesse teste, porque eu já trabalho com gestão de projetos há mais de 5 anos, e era como se falhar naquele teste tirasse a minha validação de uma boa profissional. E o que eu fiz foi, eu estudei por 4 dias só, então foi um tempo muito curto, mas eu passei acima do target no teste e eu não contei pra ninguém que eu ia fazer. E não ter contado pra ninguém que eu ia fazer o teste me deixa muito mais calma, porque se eu falhasse, né, eu não estava lidando com as expectativas alheias, eu estava lidando apenas com as minhas expectativas, que já são enormes, mas eu tinha algo a menos para gerenciar, vocês entendem? Então eu senti que dessa forma fosse mais fácil para mim. E aí um outro exemplo é que eu fui fazer o TOEFL recentemente, na verdade tem 2 semanas que eu fiz, também tirei uma nota satisfatória para o que eu preciso, mas eu contei, né, para minha professora de inglês, para o meu namorado, para algumas pessoas, e sentir que tinha alguém esperando pelo meu resultado para além de mim me fez muito mais nervosa do que eu estaria normalmente. Então, eu acho que às vezes o medo de errar, o medo de falhar, tá bem também ligado ao medo de desapontar alguém, ao medo de desapontar a expectativa que alguém tem sobre você, sobre os seus resultados, ou até a validação que essas pessoas esperam sobre o seu eu profissional, o seu eu pessoal, etc. Então eu sei que eu sempre tive muito medo, não medo, mas assim, eu sempre fiquei muito nervosa para fazer prova. E recentemente eu entendi que esse medo estava bem linkado às expectativas das outras pessoas, porque eu cresci com a minha mãe afirmando que eu era muito inteligente, com meu pai afirmando que eu era muito inteligente, que eu era muito esforçada. Então eu sempre tive medo de tirar uma nota baixa na prova e de repente eu não sou mais inteligente, eu não sou mais esforçada, eu sou só uma pessoa mediana. E tá tudo bem também ser só uma pessoa mediana, mas você entende que quando as pessoas setam expectativas em você, como foi o meu caso, eu acho que é meio ruim pra gente desapontar essas pessoas, principalmente quando são os nossos pais. Eu tenho muito disso. Então, sempre quando eu vou tentar algo, eu busco a excelência. E essa buscar a excelência, eu sinto que tem me colocado na inércia de não fazer muitas coisas, pelo medo de fracassar. Mas nos últimos anos eu tenho tentado novas coisas sem medo de fracassar. E isso tem me aberto inúmeras possibilidades na minha vida. Por exemplo, comecei um negócio que é a Tura Decor, é um segmento de artes que eu tenho feito com artes digitais. E, cara, empreender é muito difícil. O custo é muito alto de empreender.
o custo mental também é muito alto. Eu acho que as pessoas falam muito pouco sobre isso. Você tem que ficar o tempo inteiro pensando no negócio, ou o tempo inteiro trabalhando. Mas ter começado me deu o aval de, cara, se não der certo, eu tentei, sabe? E fazer uma lista dos aprendizados para que o meu próximo negócio, ou a próxima coisa que eu faça, eu já saiba, sabe? O que deu certo, o que deu errado. E gravar um vídeo aqui pro YouTube, por exemplo, agora eu simplesmente liguei a câmera, pluguei o microfone e tô gravando, falando sobre algo que tá na minha cabeça. É algo que eu sempre quis, que eu sempre projetei, mas me faltava coragem. Porque algo dentro de mim falava, não, pra você postar no YouTube, você vai ter que comprar uma câmera, ou você vai ter que ter um notebook depois para editar o seu vídeo. E tudo isso ia me deixando para trás daquela minha vontade de vir aqui e simplesmente ligar a câmera e falar como muitas pessoas falam. E o recado que eu quero deixar aqui, e espero que esse seja o primeiro de alguns vídeos que eu vou trazer algumas reflexões sobre a vida, mas também essa jornada que eu tô de transformar a minha vida em alguns meses, alguns dias, é de que não espera estar pronto. Eu vi essa frase que estar pronto não é um momento, é uma decisão. Então, você tem tudo que você precisa. Acredite nisso e faça o que você quiser fazer com o que você tem hoje. Então, não espere, sei lá, para ligar para alguém que você quer ligar, para abraçar os seus pais, para falar que ama eles, para abrir a câmera, gravar e postar o que você quiser para postar. Um beijo e até o próximo vídeo.